two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Oi, galera do Apenas um Podcast, como vocês estão? Aqui quem fala é o Thiago e estamos indo para a segunda parte do caso Lisa McVeigh e Bob J. Long. E hoje a gente vai falar sobre Bob Joe Long. Então, como vocês sabem, eu não estou sozinho, estou com a minha amiga Marisa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês tenham acompanhado o episódio da semana passada, mas assim, independentemente se você não ouviu o episódio da semana passada, você pode ouvir o episódio de hoje e depois voltar lá e ouvir o episódio da Lisa McVeigh. Tanto faz a ordem, vai dar pra entender a história dos dois jeitos. É porque são duas histórias diferentes, mas a gente achou que seria melhor dividir em duas histórias, até pro podcast não ficar muito longo, e também porque são duas histórias muito grandes e complexas. Então, se você perdeu o episódio da semana passada, termina de ouvir esse e depois vai lá ouvir o episódio sobre a Lisa McVeigh. E como vocês sabem, se vocês puderem nos ajudar nas redes sociais, compartilhando com seus amigos, nos stories, a gente sempre tenta repostar. Se vocês quiserem pedir casos pra gente, venham e peçam casos pra gente. Como vocês sabem, a gente tá gravando no mesmo dia, mas vai sair para vocês em semanas diferentes. Inclusive já veio uma outra pessoa pedindo pra gente gravar dos irmãos Mendes. Então façam seus pedidos, sempre peçam pra gente. A gente tem uma lista lá de podcast que as pessoas querem. Às vezes a gente vai lá e pinça um e faz. Então vai que você deu sorte e a gente escolheu o caso que você queria que a gente falasse. Então só falar com a gente no direct. Também tem como fazer o Pix misterioso, né? E podem pedir podcast por lá ou então mandar uma mensagem de carinho pra gente ou mensagem de ódio. Vindo com dinheiro junto, a gente não se importa se for mensagem de ódio. Bom, pra mandar o Pix misterioso, é só mandar pro e-mail contato@apenazumpodcast@gmail.com. Fazendo isso, né, você ajuda o nosso podcast a ser mantido financeiramente. Porque vira e mexe, alguém aqui que eu não vou falar quem perde cabo, aí tem que comprar outro cabo, estraga as coisas, aí tem que comprar outra coisa. Não vou revelar. E agora a gente até esqueceu no podcast anterior, mas a gente tem um plano. Se chama o Plano de Dominação Mundial. Então você tem que compartilhar esse podcast para o maior número de pessoas para que a gente crie uma legião de fãs. E eu prometo que isso daqui não vai virar uma seita, tá? Eu assim espero. Oh, deixou um mistério no ar, hein? Cuidado que vão te metaforar com essa frase que você soltou. Mas, gente, muito obrigada. Todo o apoio que vocês estão dando pra gente, seguindo a gente nas redes sociais. É isso, acho que agora a gente pode ir pro episódio do Bob. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então vamos lá, galera. Vamos falar do Robert Joseph Long, que ele nasceu no dia 14 de outubro de 1953 em Kenova, West Virginia. Ele foi filho de Joe e Louetta Long. E o que acontece, né? O Bob, né? O nome dele era Robert, mas obviamente o apelido e a forma que as pessoas mais chamavam ele era Bob. Ele nasceu com uma síndrome conhecida como a síndrome de Klinefelter, que basicamente é quando uma pessoa nasce com um cromossomo X extra, ou seja, ele é conhecido como o cromossomo 47. Ou seja, no caso do Bob, ele nasceu com os cromossomos XX, Y. E o que é essa síndrome? Bom, normalmente os homens, né, biologicamente falando, nascem com um cromossomo X e Y. Geralmente as pessoas com síndrome de Klinefelter nascem com 2 ou mais cromossomos X
junto com o cromossomo Y, no caso, né, dos indivíduos nascidos com o sexo masculino. O que acontece então? Então, em vez da pessoa ser XY, ela vai ser XXY. E essa síndrome, ela não é hereditária, mas ela ocorre devido ao resultado de um erro genético aleatório após a concepção do indivíduo. E essa síndrome, ela afeta especialmente os homens, vamos falar assim, porque eles nascem com um nível de testosterona muito abaixo. Então, essas pessoas têm dificuldade de ganhar massa muscular, acabam não desenvolvendo pelos faciais, pelos corporais, geralmente é reduzido, e também tem alguns outros sintomas, e normalmente essas pessoas são inférteis, porque elas produzem pouco ou nenhum esperma. E a gente também tem outras características dessa síndrome. As pernas longas, o torso curto, os quadris longos, a ausência ou atraso na puberdade, como a Marisa já falou, dificuldade no desenvolvimento muscular, poucos pelos, também tem o desenvolvimento do tecido da mama, porque como tem um cromossomo a mais, o XX, teoricamente, biologicamente seria uma mulher, mas tem um Y, então é um homem. Também tem a questão da fraqueza óssea. Então, essa síndrome de Klinefelter, vocês acho que devem ter pelo menos ouvido falar na escola, é uma síndrome que ocorre, né? E justamente por conta dessa síndrome, o Bob vai sofrer bullying na escola, porque ele acaba desenvolvendo a ginecomastia, que é quando os seios acabam se desenvolvendo em um rapaz, e por causa disso, né, dele ter esses seios grandes, ele sofria provocações dos colegas, tanto que mais tarde na adolescência ele acabou fazendo uma cirurgia para ter a redução das mamas. E também, né, fora essa questão da síndrome, que obviamente afetou algumas áreas da vida dele, né, tanto que ele sofreu bullying, ele também passou por vários acidentes durante a vida, principalmente lesões bem graves que aconteceram na sua cabeça, sendo que o primeiro acidente grave aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade, e depois vocês vão ver que ele vai sofrer mais um acidente que vai ser bem importante depois lá na história. Mas voltando para essa fase inicial da vida, ele também acaba reprovando na primeira série, né, primeiro ano, e obviamente isso foi uma coisa que marcou bastante a história dele. E uma questão bem importante no caso do Bob é a questão do ódio contra as mulheres. E esse ódio começa por qual mulher? Pela mãe. Já não é o primeiro caso que a gente conta, mas a mãe é uma das, digamos, um dos primeiros contatos que você vai ter com o sexo oposto quando você é um filho. E aí o ódio dele era muito voltado pela mãe, e sim, esse ódio pelas mulheres começou lá, porque a relação dos dois era, no mínimo, para ser bem educado, estranha. Ele costumava dormir na mesma cama que ela até a adolescência. Tipo, gente, eu entendo, por exemplo, você é uma criança, você tá com medo, 5, 6 anos, eu até entendo, 10 anos, até compreendo. Mas já na adolescência, quando você tá com uns 13, 14 anos, já é um pouco preocupante, né? Exato, né? Então era uma coisa meio esquisita. E outra questão é que a mãe dele, né, a Lauela, ela trabalhava em um bar. E nesse bar era aquele tipo de bar que tem bastante lá nos Estados Unidos, que são bares em que as mulheres usam roupas extremamente provocantes, né? As garçonetes. Não são necessariamente bares de strip ou esse tipo de coisa. É bem comum por lá. É um bar, obviamente, frequentado por muitos homens. Não é uma coisa necessariamente sexual. Só que, claro, é sexual, mas o que eu tô querendo dizer é que não é tipo um clube de sexo, sabe? Não uma boate noturna e tal. Sim, pra vocês terem uma ideia, tipo, as pessoas quando vão fazer algumas visitas, como isso tem uns lugares que são até franqueados, assim, tipo, disso, as meninas têm um decote maior, se você vai ver, todas as atendentes têm um peito maior, bunda e tudo mais, e é meio que as pessoas levam as pessoas para as famílias irem ver. E eu sei porque, tipo, eu fiz uma viagem, nessa viagem tinha isso, meus pais, graças a Deus, têm bom senso e não levaram a gente ali, mas sim, acontece bastante nos Estados Unidos e não tem toda essa questão sexual, é mais para ser provocante, é mais para parecer do que para realmente ser. E aí, tipo, elas usam shorts, assim, que mostra a polpinha da bunda. E a mãe dele usava essas roupas mais ousadas pra trabalhar.
e talvez o ódio por ela teria começado por ali, né? Por ela usar esse tipo de roupa e ele achar isso extremamente absurdo. E também, né, vale lembrar que ela era uma mulher solteira nesse momento, né? Ela trazia alguns homens pra casa dela e isso também era uma coisa que incomodava o Bob. Dando um salto temporal, depois que ele se torna mais velho, ele se alista no exército, obviamente a gente já tem essa informação. E também nesse período vai ser quando ele vai sofrer um acidente de motocicleta em que ele bate a cabeça dele. E vai ser muito parecido com muitos casos que eu já contei e que eu acho que já teve aqui no podcast, daquela pessoa assim, que não necessariamente era, como é que eu posso dizer, dentro dos padrões esperados de comportamento, mas que depois que sofre um acidente, que bate a cabeça, muda completamente de personalidade, vamos dizer assim, muda completamente, assim, o jeito de ser. Então, assim, depois que ele sofreu esse acidente, ele começou a ter explosões de raivas imprevisíveis e também ele passou a ser uma pessoa mais violenta, além de também ter desenvolvido uma obsessão por sexo. Tanto que, só pra vocês terem uma noção, foi um acidente bem grave, ele teve que ficar um tempo no hospital engessado, e mesmo assim, GG, ele conseguia se masturbar 5 vezes ao dia, mesmo estando engessado, porque ele precisava daquilo, porque ele literalmente se tornou uma pessoa compulsiva por sexo. Então, galera, vocês devem saber que eu gosto muito de esportes americanos e um dos esportes que eu gosto é o futebol americano. E tem muito disso nos esportes americanos, desse contato choque com choque. Eu não sei o nome ao certo desse problema, mas acontece muito e as pessoas mudam muito de personalidade, a pessoa fica mais temperamental. Já fizeram estudos que comprovaram que muda o cérebro, o jeito que a pessoa mexe as conexões sinápticas, tanto que um jogador muito famoso, ele morreu, ele tinha vários desses problemas de explosões de raiva e etc, e aí ele deu o cérebro dele para pesquisa e realmente conseguiram comprovar que tipo mudou as conexões do cérebro dele. E até hoje a NFL se preocupa com isso, porque obviamente isso altera como uma pessoa pensa, e tem até jogadores que ficam mais explosivos e etc, que ficam mais temperamentais, que até algumas pessoas especulam que possa ser isso, sabe? Então, para quem conhece, tem um jogador, não vou falar o nome, mas no Tampa Bay Buccaneers, que ele, digamos assim, ele saiu de um jogo que, tipo, precisavam dele, ele tirou a camisa e foi embora. Literalmente, ele não foi nem pro vestiário, ele só pegou um táxi e foi embora. E a galera também fica tipo, será que esse jogador não teve isso porque ele teve várias pancadas na cabeça? Então muda a personalidade das pessoas. E sim, já foi cientificamente comprovado que essas lesões repetitivas na cabeça, e como o Bob ele já tinha um histórico disso, faz certo sentido. E é uma coisa assim que eu já conversei com alguns psicólogos e tal. Pode acontecer, e é bem bizarro isso. Claro que não vai ser a única justificativa que vai levar uma pessoa a fazer as coisas que o Bob fez, mas nessa época ele já namorava uma garota que ele conheceu no colégio chamada Cynthia Burtley, e ela mesma fala, né, que tipo, quando eles namoravam, tipo, ele era uma pessoa ok e tal, e depois que ele sofreu esse acidente, ele se tornou outra pessoa com ela, tipo, ele mudou completamente, passou a ser uma pessoa 1000 vezes mais agressiva com ela. Tanto que, assim, em 1974, ele se casa com a Cynthia. Eles tiveram 2 filhos juntos, que foram os únicos 2 filhos que ele teve. E como eu falei pra vocês, né, como a Cynthia falou, na verdade, ele tinha muitas explosões violentas. Ele não era assim antes, depois que ele sofreu esse acidente, ele começou a ter essas explosões com ela. Tanto que ela tem um relato que ela disse que uma vez ele sufocou ela até ela ficar inconsciente, e depois, enquanto ela estava inconsciente, ele bateu a cabeça dela contra a televisão. E ela fala, né, que quando eu acordei, eu estava no sofá. E claro, ele estava lá chorando. Nunca mais vou fazer isso, eu sinto muito, ele disse. Então, depois que ele falou isso, as próximas palavras foram: quando você dirigir para levar os seus pontos, se você contar para eles o que realmente aconteceu, eu vou te matar quando você chegar em casa. Ou seja, ele era violento com ela, mas ao mesmo tempo ele chorava depois que ele cometia essas violências, mas obviamente não queria que ela contasse o que acontecia dentro de casa. E assim, era uma situação de violência doméstica
muito grande. Então, em 1980, a Cynthia pegou os 2 filhos dela e foi embora de casa, pegou o divórcio dela. Depois a Cynthia se casa depois com outra pessoa. E nessa época, né, assim que ela se muda, vamos dizer assim, ela vai morar com uma amiga dela chamada Sharon Richards, que anos mais tarde falou que ela foi estuprada pelo Bob e que ela também sofreu agressões contra ele, né? Mas aí que a gente vai entrar na primeira fase, assim, de crimes em série que ele vai praticar, que ainda não é a parte dos assassinatos. Vai ser quando ele vai ficar conhecido como o estuprador dos classificados, que vai ser quando ele vai entrar na fase de estupros. Então, como a gente mencionou, ele tinha um desejo sexual que era insaciável e inalcançável, e com o passar do tempo esse desejo só foi piorando. Então ele acabou sendo preso pela primeira vez depois de fazer uma coisa bem absurda. E o que foi? Ele envia uma carta extremamente indecente, obscena para uma garota de 12 anos. Porém, ainda assim, não sei como, ele conseguiu a liberdade condicional. Mas não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer nessa história, gente. Então, é aqueles clássicos casos que a gente conta aqui, que tudo poderia ter sido evitado se a pessoa, desde o começo da história, tivesse tomado uma punição compatível ao crime que ela cometeu. No caso do Dahmer, isso aconteceu 1 milhão de vezes. E no caso do Bob, infelizmente, não vai ser diferente. Então, assim, depois que ele recebe essa liberdade condicional, ele trama um plano terrível de como que ele iria conseguir satisfazer aquele desejo tão cruel que ele tinha. Então, basicamente, ele passava horas olhando anúncios classificados em jornais, principalmente anúncios de casas que estavam à venda. Nisso, ele ia até a casa do vendedor e ameaçava as mulheres quando elas estavam sozinhas na casa com uma faca e amarrava, roubava a casa e também cometia um abuso sexual contra essas mulheres. Entre o ano de 1981 e 1984, o Bob cometeu vários crimes nesses mesmos moldes, né, com esse método de olhar os classificados. E de acordo com a contagem que ele mesmo fez, ele afirma ter abusado de mais de 50 mulheres nessa fase. Sim, a gente tem que voltar e lembrar, estupro é uma questão muito subnotificada, então que as pessoas não denunciam, até a questão da investigação é uma coisa difícil para se denunciar, porque você tem que ir lá, você tem que se expor para denunciar, é uma coisa difícil de fazer. Para quem já viu um podcast muito bom, que é o podcast do Ateliê, ele trata como se dá denúncias de violências, então não é uma coisa fácil de fazer. Então lá em 1981, o Long ele foi acusado, julgado e condenado por estupro, mas ele apelou das condenações e foi absolvido. Então, mais uma vez, ele fez uma coisa horrível e conseguiu passar impune. E a gente sabe que a sede aumenta, sempre aumenta. Esses caras começam a se sentir invencíveis, imbatíveis, impegáveis, sabe? E vai ser justamente depois disso que ele vai começar a matar. E outra coisa, assim, abrindo um parênteses, né, gente, judicialmente falando, né, o termo abuso sexual e estupro são 2 coisas diferentes. No caso aqui a gente tá falando de estupro, porém eu sempre acabo usando a palavra abuso sexual, porque estupro realmente é uma palavra muito pesada de ser falada, na minha opinião. Então, às vezes, a gente acaba trocando os termos e tal, até pra não ficar várias vezes a mesma palavra, mas também porque eu tenho dificuldade de falar a palavra estupro, sinceramente, é uma palavra que me dói de falar. Por isso que às vezes eu acabo trocando o termo, mas vale lembrar que judicialmente é diferente. O abuso sexual é qualquer ato sexual com o seu corpo, não necessariamente havendo a penetração. O estupro normalmente, né, pra receber essa classificação e tal, penal e por aí vai, acontece algum tipo de penetração na pessoa. Então, assim, é chocante. E também, quando a gente pensa nesses casos de pessoas que não denunciam o estupro, muitas pessoas depois falam, né, que é meio que por isso. Porque a pessoa vai lá e denuncia e muitas vezes não dá em nada. Então é aquela coisa, denunciem, claro, 180 para violência contra a mulher e violência contra a criança.
diz que sim para qualquer questão de direitos humanos. Porém, gente, é foda. A justiça ela tem que rever essa questão, porque não foi só no caso do Bob que isso aconteceu. Vocês sabem que isso acontece todos os dias, infelizmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, como o Thiago falou, depois que uma pessoa, nesse tipo de caso, nesse tipo de contexto, consegue ser absolvida, ela tende a ir além. Então, pensa, a primeira vez que ele foi condenado foi por enviar uma carta, que já era uma coisa muito absurda, mas depois ele parte para uma coisa pior, que era os abusos. E depois disso, ele vai partir para uma coisa mais grave ainda, que vai ser quando ele vai começar a assassinar. Então, em 1984, ele se muda para Tampa, que fica em Miami, nos Estados Unidos, e lá ele passa a ser um frequentador assíduo de clubes noturnos. E vai ser principalmente as mulheres que trabalhavam, né, com essa parte sexual, que vão ser as primeiras vítimas, os primeiros alvos do Bob. E quem foi a primeira vítima dele? Bom, a primeira vítima do Bob J. Long foi a Artist Wink, de 20 anos. Ela estava prestes a se casar. Ele sequestrou ela, estuprou ela, estrangulou, e no dia 27 de março de 84, os restos mortais dela vão ser encontrados só em novembro. Então a gente tem quase 6 meses de diferença, no dia 22 de novembro de 1984. Em seguida, no dia 13 de maio de 1984 também, a polícia encontra o corpo da New Teen Lana Long, de 19 anos. Ela era uma dançarina exótica de um clube chamado Slim Fox. E é uma coisa bem importante essa questão, porque muitas das vítimas dele eram desse clube, né? O Slim Fox Lounge, que ficava na Nebraska Avenue. E assim, o corpo dela foi encontrado em um campo. Ela estava sem as roupas, amarradas por uma corda no pescoço. E também debaixo do corpo dela havia um lençol branco com um nó. E essa informação desse lençol vai ser importante e relevante para a investigação mais tarde. 2 semanas depois, eles encontram outro corpo. O corpo de Michelle Sims, de 22 anos. Ela era uma ex-participante de concurso de beleza. Ela foi encontrada em um viaduto da Interestadual 4. Sims também estava nua. Ela foi amarrada, com a garganta cortada. Suas roupas elas estavam ao lado dela. E Sims trabalhava como uma recepcionista, mas também ela era usuária de drogas e envolvido com o trabalho sexual. E a gente tem que falar, para variar, esses assassinos acabam pegando mulheres da prostituição que trabalham com isso, justamente porque elas são mais fragilizadas, mais marginalizadas. A gente já falou isso várias vezes, mas não custa repetir, porque a polícia acaba não dando o devido respeito que o caso merece, sabe? Até não virar uma repercussão na mídia. E sim, depois de 3 casos você pensa, pô, já deve ter dado alguma repercussão, né? Até agora não tinha nada muito grande. Como a gente falou, a investigação, ela tava rolando, mas só vai ter um desfecho mesmo graças a Lisa McVean, né? Que foi a moça que a gente falou no episódio passado. E é uma questão, e eu sempre recomendo para vocês entenderem essa questão de quando as vítimas são prostitutas, vocês assistirem um filme que tem lá na Netflix chamado Lost Girls, que conta a história pelo ponto de vista das famílias das vítimas do caso do Long Island Killer, que é um serial killer que até hoje tá aí sem solução. Até hoje a gente não sabe quem é esse assassino, justamente porque a polícia não quis investigar o caso por serem garotas de programa. E elas são os principais alvos de serial killers na maioria das vezes, porque são mulheres que já são marginalizadas, são mulheres que já sofrem violência, né? Porque tem vários relatos de várias garotas de programa aí que já sofreram agressões e por aí vai. E também porque, querendo ou não, ainda mais antigamente, né, que não tinha essa questão da internet e tal, era diferente como esse mercado funcionava. A vítima entrava no carro e era, vamos dizer assim, era mais fácil que uma prostituta entrasse dentro do carro. Aí, justamente por isso e por vários preconceitos da sociedade, que não se havia a investigação correta desses casos, o que é extremamente absurdo. E, sério, gente, vejam esse filme Lost Girls. Até porque é um filme muito interessante, porque
ele é diferente nessa questão de ser um filme que mostra o ponto de vista da família das vítimas. Então é bem interessante pra gente ver um outro lado dessa história, né? Então, assim, depois disso, os casos não param por aí. No dia 24 de junho de 1984, eles encontram o corpo da Elizabeth Loke-Dayback. Ela tinha 22 anos e o corpo dela foi encontrado em um laranjal. Dessa vez, ela estava com as roupas, ela também tinha sido abusada e estrangulada, e ao contrário das outras vítimas, ela não era uma trabalhadora da área sexual, né? Vamos dizer assim. Ela era operária de uma fábrica. E também ela foi sequestrada, né? Ela foi sequestrada, ela tava andando pela Nebraska Avenue, que é a mesma avenida onde ficava localizado aquele clube noturno, que era da onde a maioria das vítimas eram. E ela tava caminhando para casa depois de um dia de trabalhos na fábrica, e ela tava apenas alguns quarteirões da sua casa quando ela foi sequestrada pelo Bob na noite do dia 8 de junho de 1984, e infelizmente ela foi assassinada nesse dia. E vai ser a partir, na real, desse último crime, que a polícia vai conseguir fazer pelo menos uma conexão entre os assassinatos, que é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que a polícia percebe que é a mesma pessoa que está cometendo os assassinatos, eles conseguem, obviamente, afunilar a investigação e também, obviamente, eles conseguem tratar aquele caso como um caso de assassino em série, que é uma coisa muito importante, porque, como vocês sabem, geralmente os assassinos em série tem muitos padrões, e eles vão fazer uma análise forense. E o que vai ser que vai conectar todos esses crimes? Bom, o que acontece é que nas roupas, tanto da Michelle Sims quanto na Elizabeth Loudbeck, e no braço branco encontrado sob a Lena Long, havia pequenas fibras de nylon vermelha, que provavelmente eram de um carpete, e aí elas foram até descobertas, o que mostrava que se tratava do mesmo assassino. E se vocês virem também, você não precisa ser nenhum especialista, nenhum wrestler da vida, mas ele tinha meio que um perfil de idade que ele também gostava, né? Então, tinha um perfil parecido de idade. Eu não vi a foto das vítimas. Eu posso dizer, assim, que todas as vítimas eram mulheres muito bonitas. Eram mulheres muito bonitas, assim, bem atraentes, assim, e muito jovens. Não é que pelas fotos a maioria em preto e branco não dá pra gente ter uma noção em qual que era a real cor de cabelo e tal, mas todas elas eram meninas muito lindas e também meninas muito jovens. E, obviamente, ter essa perfilação das vítimas e até quando é possível fazer a perfilação do criminoso são coisas muito importantes na hora da investigação. E quem já ouviu o episódio da Lisa e ouviu agora essa questão da fibra vermelha já tá ligado no que vai acontecer depois. A quinta vítima do Bob foi uma moça chamada Vicky Elliott. Ela tinha 21 anos e ela desapareceu no dia 7 de setembro de 1984, enquanto ela voltava para casa após o seu trabalho como garçonete no Ramadan Inn. O corpo dela só foi encontrado em 16 de novembro de 1984 e ela foi morta, né, seguindo o mesmo padrão anteriormente, de abuso sexual e estrangulamento. Depois disso, ele fez mais vítimas, tá? Ele matou mais 3 pessoas antes dele tentar matar a Lisa McVeigh. Inclusive, uma dessas outras 3 vítimas, ela se chamava Kimberly Hopes. E ela só foi identificada anos depois, porque demorou muito tempo para que a polícia encontrasse o corpo dela. Então, na altura, sim, que eles encontraram o corpo, ele já tinha sido exposto por bastante tempo e, por causa disso, dificultou a identificação do corpo. E, Thiago, o que vai acontecer no dia 3 de novembro de 1984? E aí chega a nossa Lisa McVeigh, no dia 3 de novembro de 1974. O Bob, ele sequestra ela, que estava voltando do trabalho numa bicicleta. Vocês já devem saber se vocês ouviram o episódio anterior. E ela consegue sobreviver após passar horas tentando convencer ele a não matar. Lembra daquela história que ela fez sobre o pai dela, que o pai dela era muito importante, que ele estava fragilizado, que ele precisava da ajuda dela, que ela era a única que podia ajudar ele. Então ela acaba passando horas para convencer ele para ficar viva, para sobreviver, e ela faz de tudo que pode. E como vocês sabem também, ela vai usar suas
experiências de assistir casos criminais, séries criminais e coisas envolvendo o mundo do true crime para sobreviver. A gente já falou isso tudo no episódio anterior. Exato. Então, assim, ela vai conseguir coletar várias evidências, né? Então, ela, depois que ela é liberada, ela vai imediatamente pra polícia e ela conta tudo o que ela sabia. A cor do carro, que no painel do carro tava escrita a palavra Magnum, sobre o carpete vermelho que tava na casa do Bob, também que tinha no carro dele. E também ela falou pra polícia que né, antes dela ser liberada, o sequestrador havia utilizado um caixa eletrônico. E assim, eles fizeram testes nas roupas da Lisa e esses testes revelaram que ela estava nas roupas com a mesma fibra vermelha que foi encontrado no corpo das outras vítimas. E vai ser aí que a polícia vai casar as duas coisas e vai pensar, putz, é a mesma pessoa. Então assim, infelizmente, né, a Lisa não foi a última vítima dele, né? Infelizmente, o Bob assassinou mais 2 vítimas, que foram a Virginia Johnson, de 18 anos, no dia 6 de novembro de 84, e a Kim Swan, de 21 anos, no dia 12 de novembro de 1984 também. E ambas possuíam a mesma fibra vermelha na roupa. E assim, depois disso, né, essas foram as últimas vítimas, totalizando 10 assassinatos, né? Fora os estupros que a gente falou lá no começo da história. E aí a polícia vai utilizar de uma técnica, né, que é montar lista de suspeitos e como que eles vão fazer essa investigação. A polícia vai ter a lista de todos os proprietários do Dodge Magnum 1978 do condado de Hillsborough. E, inclusive, como vocês sabem, a polícia vai ter essa grande ajuda da Lisa por saber que o carpete era vermelho, por saber o nome do carro, mesmo que ela não soubesse o que significava naquele momento Magnum, eles conseguiram identificar como carro. Então, eles também foram atrás de todos os registros de máquinas bancárias de North Tampa, que era onde ela tinha sido liberado. Eles compararam com as listas e descobriram que apenas um proprietário de Dodge Magnum 1978 havia usado um caixa eletrônico aproximadamente às 3 ou 4 da manhã do dia 4 de novembro, e essa pessoa era o Bob Joe Long. As autoridades, então, encontraram o carro e a casa do Bob. Para quem já ouviu o caso da Lisa sabe que teve várias outras coisas que ela ajudou. E a casa dele não ficava muito longe da onde ele utilizou o caixa eletrônico. Então, assim, eles, primeiramente, né, antes de prender o cara de fato, eles ficaram vigiando ele por 24 horas. E depois eles prenderam ele no dia 16 de novembro de 1984, a princípio pelo sequestro e estupro da Lisa. Durante seu interrogatório, o Bob ele confessou os crimes contra a Lisa, porém, inicialmente, ele basicamente negou os assassinatos, né? Falou que não tinha sido ele. Porém, a polícia confrontou ele com as evidências das fibras do tapete que estava no carro e por aí vai, as fibras que foram encontradas em todas as vítimas. Então, ele acabou confessando os 10 assassinatos. Então, no final do seu interrogatório, os detetives atribuíram ao Long a condenação dos 10 assassinatos em primeiro grau e também do estupro e sequestro da Lisa McVin. Nisso, o Bob foi levado a julgamento. A gente não trouxe muitos detalhes de como que foi esse julgamento e tal, mas, resumindo, ele foi sentenciado à pena de morte por injeção letal. E a execução dele vai demorar bastante tempo para acontecer, né? Sim, 2019. Então, deixa eu ver, ele foi preso em 89? Não? 84? Nossa, vai demorar muito, muito tempo. Então, esse caso deve ter se arrastado, porque também... 35 anos. Não, isso, 35. 35 e ainda anos. assim que tinha, além desses 35 anos, deve ser, porque são 10 pessoas, é muita gente para coletar prova, e mesmo que você já tenha evidência, o negócio tem que estar sólido, e a gente sabe que tem essa questão do corredor da morte, é que nos Estados Unidos rola muito isso, que esses caras tentam fugir por tudo na injeção letal e do corredor da morte. Eles sempre tentam mudar para prisão perpétua e coisa do gênero, mas tem estado que, você concordando ou não, tem estado que não tem isso e a pessoa vai, mesmo que ela demore muito para chegar até o corredor da morte, tem uma hora que as apelações, coisas não conseguem, e demorou bastante, né? 35 anos depois, então, no dia 23 de maio de 2019, o Bob foi executado por injeção letal.
e ele já era um dos presos mais antigos que aguardavam no corredor da morte. Tem uma questão judicial muito grande em questão da pena de morte, até porque vocês sabem que, infelizmente, algumas pessoas inocentes já morreram na condenação de morte. Então, assim, é um processo muito grande. Pra vocês terem uma noção, de acordo com alguns dados da Suprema Corte dos Estados Unidos, quando uma pessoa é condenada à morte, o processo dela é 5 vezes mais caro do que de pessoas que não são condenadas à morte. Então é uma questão muito burocrática, é o direito da pessoa também entrar com recurso, com apelação e por aí vai. Então, hoje em dia, principalmente, que o processo está mais lento, de acordo com dados de várias pesquisas, é mais fácil que a pessoa morra de, enfim, causas naturais ou de alguma doença que ela desenvolve e tal, ou por suicídio, do que na pena de morte em si, porque realmente tá bem lento, cada vez mais lento essa coisa de condenação. Até pode mudar o entendimento sobre pena de morte. Em alguns estados muda o entendimento, não tem mais corredor, tipo, tem que ver o que vai fazer com esse preso, sabe? É uma discussão bem grande dentro dos Estados Unidos. E vamos para o momento 5 centavos. Então, Thiago, o que você achou de ouvir agora, né, o outro lado da história? Não o outro lado da história como se tivesse uma outra opinião e tal, mas, tipo, conhecer sobre o Bob. É bem aquilo que eu falei, né? Fica bem claro que ele ia matar a Lisa, porque era o padrão que ele tava seguindo no momento. Sim, a gente até falou no podcast passado que ele falou para os policiais que ele sentia que a Lisa era diferente, que ela tinha alguma coisa que ele não sabia explicar e que foi por isso que ele liberou a ela. E sim, ela ia ser mais uma vítima se ela não tivesse os mecanismos que a gente já falou no podcast anterior. Eu acho que ela não teria saído viva. Mais uma vez, mais um caso, a gente viu como casos que no começo parecem, não vou nem dizer pequenos, mas que no começo parecem, o cara passou impune, o cara isso, o cara aquilo. Sempre você começa a ver as red flags, as coisas erradas no caso. E sim, gente, isso sempre acontece, porque o cara não vira um serial killer de uma hora para outra. Tem todo um processo mental, toda uma questão de evolução, e não entendo evolução como nível de algo bom. Evolução pode ser tanto para bom quanto para ruim, mas uma evolução no pensamento da pessoa para ela sair de uma pessoa que só tem os pensamentos até as parafilias, né? Que a Marisa sempre fala dessas coisas de parafilia e etc. Ela explica muito bem, eu gosto sempre quando ela fala sobre essas parafilias, da pessoa ter a parafilia para a pessoa realmente executar um ato de violência contra uma pessoa e etc. Então você vê nesse caso essa crescente e como também aumenta, porque você pensa que do caso da Lisa até ele ser preso, 2 outras pessoas estavam de vítima, então provavelmente ele ia fazer outras vítimas se ele não fosse preso. Com certeza, e 10 vítimas ele fez praticamente em 1 ano, né? Que é bastante, se a gente for considerar, de período de tempo e tal. E a gente vê uma crescente, né? Nunca vai existir, tipo, uma justificativa que vai fazer uma pessoa se tornar um assassino e tal. Mas a gente vê a história, principalmente acho que nesse caso que pesou muito foi a impunidade no começo dele. Porque aquilo, se a pessoa já, vamos dizer assim, tem aquela tendência a cometer crimes, a partir do momento que ela passa impune por algum desses crimes, ela se sente mais poderosa. E isso vai, geralmente, terminar de uma forma cada vez mais trágica. A gente já contou vários casos onde a gente viu essa questão da impunidade. Infelizmente, acontece bastante, porque muitos deles, querendo ou não, tiveram algum tipo de passagem pela polícia antes de se tornarem serial killers. Mas acho que é isso por hoje. Eu acho que é isso, pessoal. Agradeço muito por ouvir até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio.